O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Rodrigo Pio Ariza, ou Rodrigo Ariza Pio, né? Seja bem-vindo. É sempre um prazer e uma honra estar aqui contigo, Cris, com os nossos corretores de imóveis, enfim. Muito obrigado pela recepção. Nós que agradecemos sua presença novamente, sempre com muita satisfação, muito bom grado. Pio, eu vou ler aqui o seu currículo para os nossos internautas. Muitos conhecem seu trabalho, mas outros estão chegando pela primeira vez, né? O Rodrigo Ariza Pio é palestrante especializado em comportamento e comunicação assertiva. Atua também como mentor, mestre de cerimônias e celebrante de casamentos, sempre com uma abordagem humanizada e voltada ao desenvolvimento profissional. Foi assistente do Departamento de Desenvolvimento Profissional do Cresce, onde participou da criação e coordenação de cursos direcionados à educação continuada de corretores de imóveis. Desde 2012, integra o rol oficial de palestrantes do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. E o tema de hoje vai ser tecnologia humana, a verdadeira força por trás do seu sucesso. Seja bem-vindo novamente, boa palestra. No final, a gente retoma nosso contato, Pio. Maravilha, Cris. Obrigada. E a você, então, que nos acompanha aqui na exibição desta live, ou a qualquer tempo através da TV Cresce, né? O conteúdo que hoje vamos trabalhar de uma forma bem assertiva. Ele traz essa importância do valor humano, né? Chamei aqui, numa licença poética, de tecnologia humana, a verdadeira força, sim, porque quanto mais a tecnologia avança e o mundo se torna mais digital, ainda assim são as pessoas que negociam com pessoas, são pessoas que sonham ao lado de pessoas, e é desta forma que muitas vezes o real contato humano faz toda a diferença. E desta forma, então, vamos contemplar alguns pontos bem específicos. Aqui, iniciando a nossa apresentação. Probleminha técnico, não está mudando a tela. Um segundo que o Rafa vai aí. Tá Deve bom. ter dado um bugzinho. Olá. Ó, não foi por aqui, nem Rafa, pelo coloca o microfone mais perto dele. Às vezes é isso que tá um pouquinho embaixo dele. Vamos tentar aqui de novo? Ué, não, vamos ver pelo teclado. Ah, pelo teclado vai. Então vamos agora pelo teclado. Pode ser? Pode. Então vou voltar aqui até. Coloca o microfone mais perto. Microfone mais perto. Aqui, ele tá baixo. Aí. Testando o som, como é que tá aí o som, Tá um Andressa? pouquinho mais alto para mim agora. Perfeito. Ó, 1, 2, teste, som e som. Sim. Estamos te ouvindo, sim. Tá. A partir de que momento que eu começo? A partir do momento que ela falou que a palestra... ou a gente volta à apresentação toda? Não, aí a partir do momento que você ia mover sua apresentação já, tá bom? Então tá ótimo. Então, pode ir. Valendo? Valendo. Muito bem. Então hoje, você que nos acompanha aqui na primeira exibição desse conteúdo, ou a qualquer tempo pela TV Cresce, vamos falar aí do poder da tecnologia humana. Sim, é uma licença poética para falar que realmente nesse mundo de alta tecnologia, onde tudo se torna digital, a questão do contato humano realmente importa. Pessoas negociam com pessoas, pessoas sonham ao lado de pessoas. E desta forma, então, vamos abordar alguns temas para falar um pouco mais sobre essa verdadeira força humana por trás do seu sucesso. Muito bem, avançamos. Quando falamos de pilares, né, eu gosto muito de centrar em algumas questões, alguns pontos fundamentais, a partir do qual vamos ter algumas frases bem objetivas sobre esses pilares. Vamos, então, ponderar sobre aspectos humanos que fazem a diferença no seu dia a dia. Em especial, lógico, aqui,
focado na profissão de corretores de imóveis, mas que pode ser derivado para qualquer outra aplicação em termos de relacionamento humano. Quando falamos de pilares, o primeiro deles, a consciência que a pessoa tem de si e do seu propósito profissional. Saber o que realmente você está tornando real. Quem é você? Quais são os principais elementos, né, as suas habilidades, aquilo que realmente te motiva na sua atuação? Isso faz toda a diferença, inclusive porque lhe torna, uma vez centrado no seu propósito, mais resiliente. Vamos ao segundo pilar, inteligência emocional, no dia a dia. Afinal de contas, situações difíceis, elas surgem a qualquer tempo, e a inteligência emocional favorece para que você estabeleça relacionamentos produtivos, e de preferência que eles também sejam positivos. É dessa maneira que a comunicação é que realmente vai fazer a diferença, gerar a confiança. E justamente, então, o uso estratégico de tecnologias, seja na comunicação, nesse relacionamento digital, ou de ferramentas que vão tornar as operações da sua atividade mais fácil, mais rápida, mais objetiva, mais segura, vão ser realmente aliados ao seu sucesso. Mas, no final, o que realmente te diferencia são elementos peculiares da sua humanidade. Sim, questões da empatia, do temperamento, o comportamento de uma forma geral, tudo isso vai trazendo um retrato de quem é você. E é desta maneira que você se posiciona com os seus diferenciais para criar, então, uma carreira de sucesso, uma carreira que se sustenta, ou seja, que perdura ao longo do tempo. Resultados sustentáveis são aqueles que lhe permitem fazer o que você gosta de fazer, o que você precisa fazer, o que você quer fazer ao longo do tempo. Então, vejamos de uma forma mais assertiva cada um desses pontos. A primeira questão aqui, né, o pilar da consciência e propósito profissional. Ter clareza interna, eu vou falar mais sobre isso, orienta as decisões, portanto, sustenta os resultados consistentes. Quando a gente fala dessa clareza interna, realmente é quando a pessoa começa a ter um certo grau de domínio, de consciência do que realmente ela está tornando real. Ao longo da vida, temos diferentes momentos, em especial quando ingressamos numa profissão, né? A condição de novato, ela traz uma série de desafios e oportunidades, diferentes de uma condição mais sênior, né? Onde você já tem experiência, e isso, algumas vezes, pode ampliar ou limitar oportunidades, uma vez que a sua visão de mundo, a sua visão de si, do seu potencial, da sua capacidade de realizar algo, vai lhe colocar em busca de novos horizontes, novos resultados, de incremento de qualidade, ou na mesmice, na acomodação, na certa descrença de que algo é possível. Então, justamente por isso, você se conhecer, se testar, se reinventar, tirar algumas amarras, principalmente os medos, os receios, né, de uma forma geral, de buscar o novo, acaba lhe possibilitando ter um pouco mais de consciência de que sim, você pode mais, você pode se reinventar. Você atuando, por exemplo, numa profissão tão ampla quanto a corretagem de imóveis, com diferentes possibilidades de operações imobiliárias, as transações de compra, venda, locação, avaliação, estar, de repente, atuando junto a leilões, a imóveis através de bancos e tantas outras coisas, incorporação, é um universo muito amplo. E, de repente, se colocar à prova para conhecer estas oportunidades, podem realmente trazer aquele, né, momento de um revigorar da sua motivação em busca de novos resultados. Se você, então, se coloca dessa maneira, realmente consciente do que é que você está buscando na sua profissão, na sua realização profissional e pessoal, muito possivelmente
você terá um pouco mais de persistência, perseverança na busca dos resultados que realmente para você fazem sentido. E dito isso, vamos então ao próximo pilar, né? A inteligência emocional. A inteligência emocional no dia a dia é fundamental. O equilíbrio emocional fortalece relações, decisões e desempenho profissional. Em especial, os clientes, de uma forma geral, eles trazem suas ansiedades, inseguranças, problemas, dificuldades, dúvidas. E muitas vezes, o modo como um profissional consegue lidar, acolher, orientar o cliente num momento onde nem ele mesmo sabe, né, o melhor caminho. Isso acaba gerando uma conexão muito importante. Pessoas que conseguem manter a serenidade, mesmo frente a grandes adversidades, são vistas como mais confiáveis, transmitem maior credibilidade. E justamente por isso, então, as pessoas passam a reconhecer esta pessoa, este profissional, como alguém especial, alguém com quem realmente se pode contar. A lucidez diante das adversidades ajuda a entender uma relação de causa e efeitos, de opções, de como se resolver algo que, no momento, pode ser um obstáculo, mas que, uma vez com inteligência superado, pode possibilitar um horizonte ainda mais interessante para se atingir os resultados objetivados. Em especial, pensemos no mundo da corretagem de imóveis. Algumas vezes, o próprio cliente não sabe comunicar a realidade em que se encontra, por exemplo, de receitas, de despesas, de patrimônio, né? E algumas vezes um profissional realmente preparado vai saber fazer perguntas, manter o relacionamento ativo. Esta conexão emocional, ela é fundamental para que um pouco mais de prosa, de repente, seja vital para se trazer um elemento que faz toda a diferença. Por exemplo, na busca de um financiamento ou de qualquer outra questão onde você precisa ter informações para, inclusive, buscar a documentação que faz jus àquela comprovação necessária. Da mesma forma, questões de negociação, o equilíbrio emocional, ele realmente, nos dias de hoje, ele faz toda a diferença. A imensa maioria das pessoas vive do imediatismo, do agora, e acabam deixando passar oportunidades valiosas por não debruçar um tantinho mais de atenção e de dedicar um tempo a mais de prosa, de relacionamento. Desta maneira, então, vamos pensar aqui na evolução desses pilares que apresentei, o que realmente hoje pode fazer a diferença no seu relacionamento interpessoal. E é lógico, é a comunicação. É ela quem gera a confiança. Comunicação, a ação de comunicar, né? De tornar comum realidades, ideias, informações. Confiança nasce da clareza, da empatia e coerência na comunicação. Muitas pessoas têm a informação, mas não sabem como comunicá-la. Outras pessoas sabem o que precisa ser feito, mas não sabem como orientar. E é justamente por isso que desenvolver esta ferramenta, esta grande tecnologia humana, é fundamental nos dias de hoje. Até porque não se restringe a uma comunicação verbal. Algumas pessoas sabem falar, mas só sabem falar. E como é que se escreve? Bom, aí a tecnologia pode ajudar. Hoje em dia você consegue transformar voz em texto, texto a ser melhorado numa inteligência artificial, né? Correções gramaticais, fluidez, enfim. Mas a grande questão é, nenhuma tecnologia, por mais moderna que seja, vai saber traduzir aquilo que você não sabe como comunicar. E é dessa maneira que a comunicação, não apenas verbal, mas também gestual, a conexão, prestar atenção na pessoa, o contato visual, realmente assimilar o que está sendo dito, para saber, inclusive, como repetir isso nas palavras do cliente. Isto é a comunicação plena.
a arte de replicar, ou seja, de criar réplicas da ideia que está sendo transmitida. Isto, no mundo de hoje, faz toda a diferença. Grandes profissionais das mais variadas profissões. Preste atenção. Tem como diferencial a capacidade de bem comunicar. Da mesma forma, pensando hoje o mundo digital, você comunica por imagens. A sua foto de um perfil em qualquer rede social, a sua foto, sim, no seu contato telefônico, porque aparece em aplicativos de mensagem, já denota muito sobre quem você está comunicando ser, não sobre quem você é. Isso faz diferença. Quando você recebe uma mensagem num aplicativo pelo celular e você vê ali uma foto profissional, todo um alinhamento, você entra na mídia social da pessoa, está lá, centrada numa atividade profissional, raramente tem algo pessoal, e quando tem, é algo realmente coerente, compatível com aquilo que está sendo comunicado do profissional que se é. Ok, as coisas são coerentes, elas fazem sentido. E é desta maneira que muitas vezes as pessoas, os profissionais se destacam pelo senso de integridade. Integridade é a qualidade de parecer inteiro, completo, pleno. Então, esse todo que você comunica, no modo como você fala, no modo como você se veste, no modo como você se apresenta, nos textos que você escreve, tudo isso soma-se e faz a diferença. Desenvolver esta sua capacidade, essa sua tecnologia humana, das múltiplas possibilidades de comunicação, certamente vão fazer com que você estabeleça relações melhores, não apenas profissionais, mas de toda a sorte e natureza, uma vez que você começa a pensar em quem de fato você está conseguindo comunicar ser. Muitas vezes o profissional é bom, mas ele acaba pecando em detalhes que faz com que, numa primeira impressão, e no mundo digital hoje, basta alguns segundos, sim, a pessoa é descartada. Porque o que ela comunica não faz sentido para quem está ali buscando, por exemplo, por um profissional, por um serviço, por um imóvel. E estamos falando, em especial, das operações imobiliárias, de algo que envolve muito dinheiro. Seja para um imóvel de um preço menor, para a realidade de quem está transacionando aquele imóvel, sempre será muito dinheiro. É desta maneira que toda a sua comunicação deve ser ajustada para o que você realmente deseja ser enquanto profissional. Desta maneira, a gente vai diferenciando, né? Nós temos, por exemplo, né, outras profissões, advogados, publicitários, administradores, engenheiros, qualquer que seja a profissão. Existem nichos, existem ambientes onde você, de repente, vai ter pessoas vestidas de uma forma mais social, formal, ou mais desprovida desse certo formalismo, algo mais esporte, algo mais natural, e tudo isso vai fazer com que as pessoas daquele conjunto, né, de ambiente, de ações, de relações comerciais, se sinta mais ou menos confortável, seguro. É tal como, por exemplo, uma evolução que existiu no mercado publicitário. Quando os publicitários realmente começaram a ganhar importância no mercado de trabalho como pessoas extremamente relevantes para se gerar sucesso, a visibilidade a uma marca, a uma empresa, a um produto, eles estavam todos transmitindo aquele formalismo. Era muito comum o uso de terno, de gravata. Hoje em dia, em boa parte das agências, né, você tem um estilo muito mais jovial, muito mais informal, né? O pessoal fala que é a empresa Google, né, que é aquela empresa onde, de repente, as pessoas vão e tem o momento de se divertir, o momento de descansar, e justamente por isso elas estão à vontade. Então, o próprio vestiário, né, acaba refletindo um pouco disso. Desta maneira, então, você segmenta as pessoas que vão se unir a você pelo modo como você se apresenta. E dito isso, vamos avançar
no próximo pilar. O uso estratégico da tecnologia, né, é algo que precisa ser pensado. Algumas pessoas têm uma certa aversão à tecnologia e, por isso, perdem tempo, dinheiro, relacionamento, oportunidades. Outras pessoas fazem um uso exagerado da tecnologia e, por isso, perdem tempo, dinheiro, né? Então é a mesma coisa. Você fala, por quê? Porque para tudo existe um caminho, um foco, um equilíbrio. Você precisa se ajustar, até para segmentar o povo que realmente, né, o potencial cliente que vai contigo, né, se identificar. Então é dessa maneira que a tecnologia, sim, ela gera valor, quando alinhada ao critério humano. Não dá para uma pessoa que realmente tem extrema dificuldade em manuseio de ferramentas tecnológicas, né, perder muito do seu tempo tentando aprender um monte de coisas que ela não tem nenhuma afinidade para usar. Algumas vezes, essa pessoa vai investir tempo no relacionamento, né, olho a olho ali, né, presencial, e de repente é ali que ela vai se realizar. Mas ainda assim, se ela conseguir descobrir ferramentas tecnológicas que ela consiga usar gradativamente, é aquela questão do gradiente, né? Eu sempre gosto de frisar isso, do simples para o complexo. É sempre uma relação de ir do fácil para o difícil. Não dá para começar no complexo, não dá para começar no difícil. Você perde muito tempo, você perde energia. Quando as coisas têm um segmento, é que nem alfabetização. Você vai aprendendo aos poucos, e daqui a pouco você já sabe palavras, verbos, conjugações, análises, né? É a mesma coisa. Na tecnologia, as linguagens tecnológicas, quaisquer que sejam, ferramentas hoje existem aos milhares, das mais variadas finalidades. Em especial, uma delas, algo extremamente poderoso, o smartphone. Fala, o telefone. Não. O smartphone. O smartphone tem telefone, tem câmera, tem calculadora, tem filmadora, tem agenda, tem redes sociais. O smartphone não é só um telefone. E isso também é algo fundamental. No uso estratégico da tecnologia, a gente precisa saber qual ferramenta usar. Algumas pessoas são do telefone, outras são da mensagem assíncrona. Como assim? Então, algumas pessoas têm esta questão de não conseguir lidar muito bem com a comunicação assíncrona. Como é que funciona isso? Eu vou te mandar uma mensagem num aplicativo de celular. Eu não preciso falar bom dia, boa tarde, boa noite e ficar lá esperando você responder. Afinal, eu nem sei se você estará online nas próximas horas. Simplesmente na comunicação assíncrona, não há necessidade de estarmos sincronizados, estarmos em mesmo tempo realizando uma comunicação. Na comunicação assíncrona, o mesmo vale, né? Mensagens no aparelho de telefone, como um WhatsApp, por exemplo, ou um e-mail, né, que antes estava restrito ao computador, hoje também está no smartphone. Você pode mandar uma mensagem completa e a pessoa te responder quando ela estiver sincronizada, né? É algo que realmente faz diferença. Muitos profissionais se perdem, ficam mandando bom dia, boa tarde ou boa noite, esperando que a pessoa responda para depois dizer o que quer. Muitas vezes a pessoa, por não saber qual é a informação que vai ser tratada, ela te evita, ela te joga para o futuro, para escanteio, para depois. Outras pessoas, por mais que você tenha aí, né, toda a facilidade de mandar uma série de informações, textos, áudio, fotos, vídeo, por exemplo, por um smartphone, não adianta. Tem gente que quer falar com você. E algumas basta uma ligação telefônica, outras vão querer uma videochamada. Há ainda aquelas que não, tem que ser presencial. Então, cada um desses recursos, entenda, é uma tecnologia também. E você precisa saber ajustar. Segmentar, inclusive. Qual é o cliente que você prefere atender? Não é que você só vai atender aquele tipo de cliente, mas algumas vezes é até interessante você saber, dentro da sua limitação de horário, de atendimento, de uma série de questões, como que é melhor você se comunicar com os seus clientes em potencial.
para já meio que favorecer, facilitar esta comunicação. Vou dar um exemplo. Eu tenho múltiplas atividades, seja na questão de palestrante, mestre de cerimônia, celebrante de casamento e outras que desenvolvo, até fabricação de brindes, né? Para cada uma delas tem uma estratégia, tem um perfil diferente, por exemplo, nas mídias sociais. Textos prontos, vídeos, imagens, tudo salvo no smartphone. Eu consigo trazer uma quantidade muito grande de informações rapidamente, com poucos cliques. E a informação chega para a pessoa, em especial a gravação de áudios. Inclusive, dependendo da atividade, você consegue criar vídeos e você manda para a pessoa e aquilo, de alguma forma, preenche essa lacuna dela estar, de fato, entrando em contato com um ser humano, com alguém que está dando a devida atenção. Então, é dessa maneira que você vai ajustando o modo como você usa das diferentes ferramentas, das diferentes tecnologias, para que, ao final, você, a sua comunicação, o seu relacionamento faça sentido para o público que você objetiva a alcançar e atender. É desta maneira, então, que o seu critério humano vai determinar muito de como você trará tecnologias em geral e potenciais clientes para o modo como você consegue gerar o seu melhor atendimento. Enfim, isto gera diferenciação. Portanto, quando você faz algo que faz sentido, quando você faz algo que é coerente, quando você faz algo que gera valor a alguém, isso sobrevive, isso perdura. São os resultados sustentáveis. O fator humano sustenta o valor no longo prazo. Afinal, por mais que as pessoas entrem em contato com uma imobiliária, por exemplo, são pessoas que fazem aquilo ser real. Por mais que você tenha uma série de ferramentas tecnológicas trabalhando para você, ainda assim, é você por trás dos bastidores tecnológicos. E em algum momento é você que estará no palco do atendimento. É você que estará no relacionamento real. E grave isso que estou falando. De verdade, preste muita atenção. Ao longo das últimas décadas, muitas foram as modas. E se lançou um pouco de tudo sobre como realmente você poderia agregar valor à sua marca, né? A colocar você como um profissional de credibilidade em qualquer que seja a profissão. As tecnologias vieram e virão, cada vez mais veloz. Mas o elemento em comum ao longo de todo esse tempo sempre foi o modo como você, ao final, se relaciona com as pessoas. É desta maneira que cada vez mais no mundo de tecnologia, esse mundo cada vez mais digital, esse mais, cansa. Chega uma hora que as pessoas querem um contato real. Chega uma hora que, no final das contas, é até fora do momento que você realmente está exercendo a sua profissão que se cria o network mais forte. Sim. O seu círculo de colegas, de amigos, de contatos frios, algumas vezes se torna o verdadeiro nicho de bons negócios. Justamente porque é no momento em que as pessoas saem um pouco dessa correria, dessa cobrança, dessa pressão do mundo, né, profissional, e elas acabam sendo quem verdadeiramente são, que elas transmitem a credibilidade e a confiança para as pessoas que querem estar com ela nesse momento de descompressão. E é aí que muitas vezes nascem os resultados mais promissores, justamente porque a pessoa real, em relacionamentos reais, acaba transmitindo aquilo que tem de essência, de melhor. E ela agora acaba ganhando o reforço muito positivo de pessoas que falam dela, que indicam ela. Muitas das minhas atividades profissionais dependem muito disso. Tem algumas famílias, grupos de amigos, igrejas, enfim,
que eu já estou no 5º, 6º evento, como, por exemplo, o casamento, né? A pessoa assistiu um casamento e, sei lá, foi madrinha, padrinha de alguém. Quando ela for casar, ela me chama, e assim vai. Já tem debutante que, né, eu celebrei no passado, agora sendo noiva. E é uma emoção muito forte, mais uma vez, voltando ao início da nossa palestra, daquela consciência do que eu estou tornando real. Um dos alunos de cursos antigos, né, que realizei há muito tempo, foi um dia me procurar, pois sabia que eu era celebrante de casamento. E ele conhecia a pessoa que era o professor, né? Esse é o Guilherme. O Guilherme fez, acho que, 6 cursos comigo. E ele realmente sabia quem eu era, a minha essência, o modo como eu tratei ele a cada um dos cursos que ele apareceu lá novamente como aluno. E dessa maneira, do relacionamento lá dos cursos da Fiesp, um dia ele quis que eu fosse o celebrante do casamento dele. Da mesma forma, pense você, profissional corretor de imóveis, você está lidando com algo que é sagrado, né? Eu falo, eu como celebrante de casamento faço famílias, e você, né, enquanto profissional que promove a transação de imóveis, você impacta diretamente na vida das pessoas, na vida das famílias, da sociedade. Inclusive, quando se trata de imóveis comerciais, né, de indústrias, de empresas das mais variadas, você transforma a sociedade. E justamente, então, no seu relacionamento, as pessoas com quem você cria afinidade, as coisas que você escolhe trazer para a sua vida, para o seu dia a dia, se tornam o bate-papo do final do dia, do final de semana. E nesses momentos, muitas vezes, é que você realmente constrói as relações mais fortes, mais verdadeiras, que vão sustentar a sua imagem e a sua credibilidade por toda a vida. Enfim, quanto melhor for o critério humano. Vamos entender isso. Critério. O que você sintoniza? O que você realmente traz para a sua vida? Sua consciência é moldada por isso. A sua ética é moldada por isso. A sua sensibilidade é determinada por isso. Aquilo que você traz para a sua mente, para a sua alma, para a sua vida, isso tudo determina como você pensa, como você sente, como você age. Justamente por isso, né, esta relação vai determinar o quão maior é o valor que você conseguirá entregar às pessoas. Vamos entender isso de uma forma muito simples e muito prática. Por exemplo, eu deixei de assistir televisão no ano de 2001. Por quê? Era 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas, e uma semana vendo televisão, e só tinha aquilo, e todo mundo só falava daquilo, e aquilo me saturou. Eu estava com outras coisas no momento, eu falei, chega, vou dar um tempo. Foi ali que começou o meu desmame da televisão. Pois bem, vamos pensar, estamos em 2026, são 25 anos. Eu estou completando 50 anos. Metade da minha vida foi pautada pela televisão, metade não. Os meus assuntos são diferentes de boa parte das pessoas com as quais convivo. Eu não vejo esporte. Não é que eu sou contra o esporte, eu gosto do esporte. Vamos para a praia, dá até para brincar de algumas coisas, né? Jogar um vôlei, um frescobol, né? Jogar bola eu sou meio ruim, né? Mas já pratiquei, já fui federado em esportes como o iatismo, o remo, esportes que realmente moldaram muito dos assuntos que eu tinha para a época. E olha que interessante, eu não tinha, né, condições financeiras tão diferenciadas, não, muito pelo contrário. Eu fui fazer remo de graça na USP. Né? Eu fiz iatismo porque o meu pai conhecia um amigo do trabalho que tinha um barco e precisava de alguém pequeno, leve, era eu, né, para ser o proeiro dele. O resultado é, eu vivi contextos sociais por conta da prática dos esportes que trouxeram assuntos diferentes. E da mesma forma, se eu não via televisão, eu estava fazendo outra coisa. Muitas vezes eu estava lendo, outras vezes eu estava em relacionamento, né, me divertindo, ou fazendo um curso, ou assistindo muita coisa assim, por exemplo, no YouTube,
né, em outros canais, cada vez mais, né, a internet hoje propicia de você sintonizar aquilo que deseja. Por exemplo, há muito tempo eu escolho muito bem as músicas que vou ouvir. E dessa maneira eu tenho em vários aplicativos a possibilidade de usar o meu critério para trazer aquilo que realmente, de alguma forma, vai me fortalecer, vai me colocar numa condição melhor. Algumas vezes eu preciso de uma música para relaxar, outras vezes eu preciso de outra para dar aquela energizada, né? E da mesma forma, é assim com tudo na vida. Então, a sua consciência e a sua sensibilidade vão muito de acordo com a maré dos seus relacionamentos, com as pessoas com as quais você se relaciona. Muitos grandes profissionais que conheço, algumas vezes, né, desperdiçam tempo com futilidade e com pessoas que, ao invés de agregar, acaba trazendo algo que não faz o menor sentido, e de repente essa pessoa, ela perde força, ela perde tempo, ela perde qualidade de vida, porque muitas vezes ela está desperdiçando o tempo dela num processo que é tal como uma fuga, e você fala, ah, não, você está exagerando, a pessoa só está lá fazendo a descompressão, eu entendo, mas para tudo na vida tem dose, tem equilíbrio, né? Quando a coisa começa a ficar só nisso, você fala, opa, pera, cadê a família? Cadê os bons amigos? Cadê os bons assuntos? Cadê os passeios? Cadê, né, os vários aspectos da vida? Social, familiar, espiritual, né? Enfim, como é que você tem dosado tudo isso? Isso vai trazer muito para você de valores, de princípios, de realidades, de boas energias, enfim, daquilo que realmente vai pautar a forma como você é capaz de compreender outras realidades, aquilo que as pessoas te comunicam, e desta forma, de lidar com pessoas diferentes, com pessoas que poderão vir a ser os seus clientes. E é dessa maneira, então, que não tem uma receita, não tem uma regra, mas, se eu puder dar um conselho, eu vou dizer, sim, tenha critério, faça boas escolhas, diversifique um pouco tudo aquilo de bom que pode fazer a diferença. É que nem vitamina, não adianta tomar toda a vitamina C do mundo e não ter vitamina A ou B no seu corpo vai entrar em desequilíbrio. É mais ou menos assim na sua questão de vida cognitiva, social, espiritual, emocional, etc. e tal. Então, justamente por isso, eu agradeço, né, o tempo que você está dedicando aqui à TV Cresce, para buscar por um conteúdo que, de repente, lhe faça sentido, que lhe faça repensar, que te possibilite, né, ajustar a maior tecnologia que o nosso planetinha conhece, que é o ser humano, a sua capacidade de se adaptar, de se renovar, de renascer em vida, para que desta forma você possa, assim como o sol nasce a cada dia, você, a todo dia, poder colocar os seus sonhos, os seus objetivos, mais uma vez, adiante do seu caminho, para ir em busca do que realmente importa. Muito obrigado e voltamos aqui ao estúdio com a Cris. Oi, Pio. Olá, Cris. Obrigada, viu, pela sua palestra, pelas suas orientações. Pio, deixa eu perguntar uma coisa para você, que eu estava prestando atenção aqui. Sim. E uma coisa, me surgiu uma dúvida, é com relação à parte de humanização, né? Você enfatizou muito essa questão da humanização, a questão de tornar muito assim real, muito específica essa parte. E você considera que isso, dentro das empresas, dentro das instituições, é mais importante que ter conhecimento técnico? Eu considero, e eu vou justificar o porquê, Cris. Ao longo da vida, eu tive muitas atividades profissionais. Por exemplo, no ensino superior, eu cheguei a ser diretor de faculdade. Eu cheguei a trabalhar em reitoria de universidade. Que legal. Mas, a bem da verdade, não foi a minha formação acadêmica que me levou a esses postos de direção executiva, né? Cheguei a ter, em alguns dos meus trabalhos,
debaixo do meu guarda-chuva, cerca de 1.000 funcionários. E não foi a titulação, não foi, né, você é bonito, você é feio, não. A grande diferença foi o quanto eu realmente consegui ser útil e confiável. Então, uma vez, contando um caos, né, a gente não conta o santo, mas a gente só fala do milagre. Não vou dar nome de pessoas, contextos, instituições. Uma instituição que eu trabalhei estava passando por um problema. Isso já faz muitos anos. E, de repente, né, embora eu fosse da alta performance, né, tivesse lá no topo do organograma, né, eu muitas vezes eu ia almoçar com o pessoal lá o que era o refeitório, né? Onde geralmente estava o pessoal da manutenção, da limpeza, e eu conhecia todo mundo, e eu me dava super bem com a galera. É bacana. Né? E o final é que, assim, sempre que precisava de alguma coisa, sabe aqueles perrengues que surgem do nada? Sei. Quando as pessoas, né, gestores em geral, iam em busca da solução, era um parto, era difícil, era só problema. Quando ia o Pio falava com a pessoa certa, que é quem resolve, né? Não é quem manda, é quem faz. É quem resolve, A pessoa falava, só porque é você, hein? Ia lá e fazia. Uma dessas pessoas, num momento muito... Fantástico, né? Uma dessas pessoas, num momento muito difícil da vida, onde a instituição, inclusive, estava passando por um momento muito difícil, ela foi armada. E ela estava dizendo que ia meter tiro em fulanos. Meu Deus. E lá fui eu. Com esse peito que não é de aço, né? Mas ele estava com uma arma mesmo? Ou não? Era só... Não, ele estava armado e embriagado. Meu Deus! Eu não estou dando o contexto de onde foi, nem quando foi. Melhor não. Preservar as pessoas. Mas assim, fui eu, esse tamanho todo que Deus me deu, sabe? Eu fui conversar. E a pessoa guardou a arma. E haja inteligência emocional para isso, hein? Porque assim, por que eu fui lá? Porque eu sou o herói? Não, muito pelo contrário. Eu fui lá porque eu sabia quem era a pessoa, eu sabia o que ela vivia. Eu não concordava com a atitude dela, de jeito nenhum, mas eu entendia o porquê que ela estava tão desequilibrada. Então, eu tive condições de falar com ela. E é uma das tecnologias mais importantes. Se comunicar. Algumas vezes não são nem as palavras. É só o silêncio e o abraço já faz já resolve toda a questão. E eu concordo com você, Pio, porque eu acho que ainda falta muito isso, né? É você realmente se importar com o outro, né? Porque existem pessoas, obviamente, que te tratam bem, tudo, mas você sabe que aquilo não é real, né? Existe uma energia real de uma pessoa que realmente se importa com a outra, realmente uma pessoa que é boa e que ela é humanizada, porque o que você fez, possivelmente você já deve ter tido vários contatos com essa pessoa, que eu não sei quem é, mas você já deve ter escutado dela muitas coisas, você realmente fez, a gente chama, eu não gosto muito dessa palavra, é uma palavra em inglês, mas é a palavra é a única palavra que está vindo na minha mente, que é o rapport, né? E ocorreu esse rapport e uma outra pessoa possivelmente ia causar mais danos ainda, né? Ela ia chegar lá, ia gritar com ele, ia falar, você tá maluco? Guarda essa arma. E que ia piorar muito a situação, né? E você não. Toda a gentileza, foi com toda a calma, eu não sei como você conseguiu isso, mas você conseguiu, e resolveu a situação. E isso é muito bacana. E eu queria saber de você o seguinte, você acha que essa tendência da humanização vai ficar para sempre? Digo para sempre um período, e nada é para sempre, mas um bom período de tempo, você acha que ainda... Porque antigamente, na época dos nossos pais, eu posso dizer, né? Nós temos a mesma idade, que você revelou sua idade aí? 18 anos. 18 anos. Em cada pé. Então, que você revelou sua idade, nós temos a mesma idade. E na época dos nossos pais, o que valia era o seu conhecimento técnico. As pessoas não se importavam nada com a sua saúde mental, com a sua saúde física, com a sua saúde emocional, né? Você estava em pandarecos e as empresas não queriam saber disso, né?
mas inverter esses valores, né? O que importa hoje é a saúde do profissional. Você acha que isso vai continuar? Ou você acha que isso vai voltar como era antigamente? Olha, eu vejo da seguinte forma: acontece tudo ao mesmo tempo aqui e agora. Ou seja, pega uma cidade que nem São Paulo, né? Não só a cidade, 11 milhões de pessoas aproximadamente, mas pega a região metropolitana. Nós estamos falando de 20 milhões de pessoas. Tem muito país na Europa que não tem 2 milhões de habitantes no país. Sim. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque um lugar como São Paulo é um laboratório do futuro para muitas outras cidades, né? A cidade menor, um dia ela cresce e, de repente, ela começa a ter trânsito, ela começa a ter outros problemas, maior consumo de drogas. Aumento de violência. As coisas se deterioram no relacionamento humano, né? Por exemplo, durante muito tempo, 8 anos da minha vida, a minha atividade principal era treinamentos e palestras em empresas das mais diversas. Tinha cidade pequena que eu ia, que a empresa te hospedava num hotel, que era o único hotel da cidade, e de repente você ia comer no único lugar que realmente servia uma refeição naquele horário ali do lado, né? Sim. As pessoas sabiam que você era de fora e vinham conversar contigo e se colocar à disposição. Ela vai lá em casa. É muito bacana isso. Né? Vem aqui, olha, eu vou te servir um bolo, né? Então você fala assim, poxa, isso é uma coisa muito difícil. Hoje, por exemplo, numa megalópole como São Paulo, eu morei e moro, né? Tenho experiências em condomínios onde eu não sei quem são os meus vizinhos. Sim. Né? Você está no shopping, na frente da pessoa, e você não sabe que ela mora 2 portas da sua. Pode ser mesmo. Sim, entendo perfeitamente. E isso está gerando um fenômeno muito interessante, que é o seguinte: quanto mais a tecnologia está chegando, em especial, nós vamos ver coisas nos próximos 5, 10 anos, numa velocidade que nós não vimos em todo o tempo de vida que tivemos até agora. Né? Para os mais novos, isso não faz muito sentido, mas para os mais antigos, o pessoal fala, meu Deus do céu, né? Que velocidade que está chegando e que vai acelerar. Sim. Isso tudo está colocando as pessoas cada vez mais carentes, e eu realmente coloco essa palavra, carência de relacionamentos reais. Você falou uma coisa, Cris, que é muito, muito séria. Muita gente sorri para a gente, mas não é nosso amigo. Não. E, infelizmente, o contrário também acontece. Em empresas, né, instituições das mais diversas, algumas vezes existem rivalidades entre departamentos, setores, enfim, e até profissionais de uma mesma categoria que se colocam como adversários, como rivais, e criam barreiras sem perceber que seriam pessoas que teriam tudo para serem grandes colegas, quiçá grandes amigas. É verdade. Mas a roupagem social, profissional, algumas vezes as separa, algumas vezes de modo definitivo. Então, eu acredito que quanto mais a tecnologia e essa vida corrida se coloca, mais as pessoas vão buscar o relacionamento, como fizeram e já fazem, por exemplo, com pets. É verdade isso. Né? Sim. Você ter um bichinho na sua casa é algo que traz uma alegria que talvez só possa se comparar com a presença de uma criança na família. É verdade isso. Né? Sim. É um conforto psicológico. Exatamente. As relações humanas eu vejo dessa maneira. Daqui para frente, você fala assim, eu preciso ter um pet, né? Mas algumas pessoas vão falar assim, eu preciso falar com gente. Não, mas eu acho, só para encerrar aqui, Rodrigo, e falar uma coisa que eu penso, eu acho que esse sentimento de solidão, esse sentimento de essa falta de contato humano que eu sinto, eu acho que muitas pessoas sentem, eu acho que isso se deve mais vou falar de novo da nossa idade, porque eu acho que é mais da nossa época, porque nós somos da época do analógico, né? Nós fomos a última geração do analógico, praticamente, né? A gente saiu do analógico e a gente conseguiu captar essa tecnologia, e a gente sabe usar essa tecnologia. E a moçada de hoje já entrou nessa tecnologia.
né? Não está acostumado, que a gente tinha muita conversa entre amigos, que saía na rua e ficava conversando na calçada. A gente conversava com nossos amigos, não era pelo WhatsApp, ou presencialmente, ou pegava aquele telefone de linha e conversava com eles, que às vezes não tinha a menor graça, né, aquilo. A gente queria mesmo o papo presencial. A gente saía para as baladas, saía para paquerar. E hoje tudo acontece no celular, tudo acontece no computador. Então eu acho que essa nova geração já está nessa solidão, mas não percebe ela, porque eles já nasceram nela, né? Eu tenho um caos para te contar. Já vai fazer agora 33 anos que eu sou membro de um grupo de jovens. Lógico, hoje eu sou jovem há muito mais tempo, né? Eu participo da liderança adulta, né? Aquela coisa, estou grisalho, né? Mas muitas vezes, ao longo desse período, em especial nos últimos anos, quando a gente levava os jovens para algum tipo de evento de imersão, um final de semana no meio do mato, né? Rapaz, eterno. Em alguns lugares não pegava sinal de celular. Nossa! Alguns lugares até pegava, mas a gente tinha a regra do celular confiscado, tinha um tempo para ser liberado, né? É muito interessante você ver o grau de desespero. 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 Assim, como assim eu não consigo usar meu celular? Né? E daqui a pouco chega um momento nas atividades, principalmente a gente criava muita coisa lúdica, lógico, tinha uma pauta, né? Tinha questões meio que técnicas ali, lastreando as atividades presenciais, e daqui a pouco você via uma explosão de alegria, de felicidade, saca? E depois os anos passam e as pessoas lembram daquele momento e do perrengue, né? De uma forma muito legal. Uma dessas situações, a gente ia fazer uma fogueira, só que choveu torrencialmente. Quem veio aqui, né, chegou para os moleques e falou, não, calma, lógico que nós vamos fazer a fogueira. Ó, dividir a galera, uma parte pegava tora, né, as lenhas grandes, outras pegava pinha, outras pegava graveto, juntou tudo aquilo ali. A hora que o negócio pegou fogo com gosto, durou 2 dias de fogueira. Que legal. A molecada nunca mais esqueceu daquela experiência que eles vivenciaram. Então, cada vez mais eu acho que a gente vai ter esse tipo de atividade. Pague para ir para um lugar viver a vida de verdade. Pague para interagir, pague para ser feliz, pague para ter contato com pessoas. Exatamente. Né? É isso. Pio, eu ficaria aqui a tarde inteira, o dia inteiro, a noite inteira conversando com você. Queria agradecer aqui a sua participação novamente. Muito obrigada. Sempre uma grande alegria, né, você ministrar esses tipos de palestras, que para mim é sempre muito importante. Né? Palestras que eu digo humanizadas mesmo. E espero você em outras oportunidades. Muito obrigado, Cris. É sempre um prazer, uma honra. Nós já estamos aqui no Cresce há muito tempo. Muito tempo. Algumas ideias, refletindo junto. Então, eu quero aproveitar para agradecer, né, ao presidente Viana, a toda a equipe, a você, e realmente me colocar aqui à disposição, não só do Cresce, mas dos profissionais. Né? Tá aqui meus contatos em tela, né? Meu WhatsApp. Daí, o WhatsApp e o Instagram. Não adianta ligar, eu sou da tecnologia que hoje em dia não consigo atender mais. Já acostumou, né? Você já entrou nela. Mas tá aí, ó, o meu principal Instagram, enfim, para que a gente realmente possa, ao longo dos próximos anos, e em especial nós, né, que somos jovens há mais tempo, compartilharmos algumas vivências, reflexões, porque principalmente quem está mais antigo que a gente aqui no mundo, ou está chegando faz pouco tempo, de repente tem, o que você falou, a geração que fez a transição do analógico para o digital, que somos nós, de repente a gente consegue conduzir boas prosas e dar boas risadas. Com certeza. Obrigada, Pio, obrigada mesmo, obrigada a todos. Gente, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.